Obrigado, Luciana, pelo convite e a todos vocês, bem-vindos. Para mim é um prazer estar aqui fazendo essa palestra, compartilhando meditação com vocês. Eu tenho a dizer que eu li bastante sobre meditação até hoje, tive bons professores e mestres, e eu tenho certeza que a minha carga horária, né, de prática foi maior do que a minha carga horária de leitura. E isso foi muito bom, porque aí eu podia ver as experiências minhas de meditação, do desenvolvimento da meditação, faziam sentido a partir do que eu lia, né? Isso foi muito bom. Muitas vezes eu estava experimentando alguma coisa num período da minha vida, eu pratico meditação há mais de 40 anos, e aí eu via no livro, e os livros desse sentido são como um mapa, né? Livros de professores e mestres competentes, eles são como um mapa. Você fala, poxa, faz referência, faz sentido o que eu estou vivendo agora, o que eu estou obtendo com a meditação, com o que eles já viveram, já experimentaram e ensinam. A minha visão da meditação é a visão que eu pratico e compartilho, ensino para todos. Primeiro que a meditação ela é para todos, né? Para toda a humanidade. A gente tem algumas tradições ainda hoje muito populosas, por exemplo, como o budismo, onde uma das práticas é a meditação. Então a gente pode considerar que só aí existem centenas de milhões de pessoas que praticam meditação. Mas eu digo que a meditação é para todos porque ela ocupou lugar em muitas tradições antigas, tradições do passado. A gente encontra a meditação no sufismo, no shintoísmo, no budismo, no zen budismo, em algumas linhas, algumas alas assim do cristianismo. Eu já li livros também de padres católicos e cristãos que praticaram a meditação, né, como uma forma de silenciar-se internamente para poder entender melhor até os seus próprios estudos, né, de leituras religiosas. Mas é difícil dizer que eu posso garantir, mas a gente poderia ponderar o quanto a meditação ela é um bem da humanidade, porque ela antecedeu todas as outras religiões. Acho que toda vez que o nosso Homo sapiens lá, quando ainda não existiam cidades, olhava para o céu à noite e via aquilo tudo em movimento e precisava entender o movimento do fogo, o movimento da água, o fogo que ele estava começando a dominar, a água em tantas maneiras e manifestações, né, que ela se encontra na natureza, no rio, no mar, na cachoeira, o movimento do vento e do ar, isso tudo sempre levou o nosso Homo sapiens, o ser humano, a estar diante do mistério, coisas que ele não conseguia entender, que ele não conseguia abraçar com o raciocínio dele. E isso friso mais uma vez, mesmo antes de todas as tradições espirituais ou religiosas. Então, isso era uma forma de, uma vez que ele sentia aquela grandeza na natureza, o que eu tenho dentro de mim, né? Como eu posso entender o próprio movimento da vida? Uma criança, depois adulto e depois a velhice, toda essa transição de nascimento e morte. O próprio movimento da mente dele, né, do ser humano, o movimento das suas emoções, essas inconstâncias, os sofrimentos que isso traz, momentos mais difíceis da nossa vida, da nossa existência, as angústias. Então, tudo isso foi uma indagação natural e que a meditação, através desse silenciamento, né, interno, desse aquietamento interno, ele podia buscar uma outra forma de compreender o universo. Um universo externo a ele, que ele via com seus olhos, sentia, percebia com seus sentidos, como o seu universo interno. Pensamentos, emoções, sentimentos e percepções que não cessam, né? Então, isso a gente tem que há de convir que a meditação
ela tem um lugar muito importante, né? Um lugar muito importante na evolução do ser humano. E depois, quando as religiões e tradições começam a se formar, muitas delas utilizam a meditação como ferramenta exatamente por isso. Há até tantas parábolas no início dessas tradições mais antigas que nos mostram que o ser humano já procurava a meditação em função dele se sentir perdido na própria vida, né? Há um personagem do persa, do sufismo, do Oriente Médio, Nasruddin, que talvez alguns de vocês conheçam, porque existem muitos livros de parábolas, anedotas dele, muito engraçadas, e numa delas conta que ele foi comprar um cavalo e olhou vários cavalos, mas logo se decidiu por um deles. E o fazendeiro experiente percebeu que o Nasruddin não entendia muito de cavalo, né? É que nem a gente quando vai vender um carro, se você não gosta muito de carro, o vendedor vai perceber que você não entende muito de carro, e assim foi o fazendeiro. Então o Nasruddin falou, não, pode levar, eu vou levar esse, pode selar. Ele falou, mas você escolheu um dos cavalos mais fortes, mais fogosos, agitados, você tem certeza que você vai já sair montando nele, né? Não quer mandar alguém pegar ele? Não, não, pode ser lá que eu vou. E ele monta no cavalo, realmente ele não tinha experiência nenhuma para cavalgar, e sai caminhando no cavalo, e o cavalo também sente que ele não tinha muita rédea e cabresto, e logo o cavalo está correndo. Trotando, correndo, e o Nasruddin se agarrando para conseguir ficar em cima do cavalo. E o cavalo entra numa daquelas aldeias do Oriente Médio, e entra numa feira, como essas que a gente tem em cidades brasileiras, em São Paulo. E aí um dos amigos do Nasruddin reconhece ele, um feirante, e fala, ô Nasruddin, por que você está com tanta pressa? Correndo, derrubando barraca, grita, por que você está com tanta pressa? Ele fala, não sei, pergunta para o cavalo. Então, o fato de a gente viver ansioso e sempre pensando no que pode acontecer depois do que acontecer amanhã, é um fato que existe desde que o ser humano é ser humano, né? Desde que o homem é homem e a mulher é mulher. Quer dizer, não é algo, não é um patrimônio só desse nosso mundo moderno e tecnológico. Então, a meditação vem como uma ferramenta de trazer você para esse tipo de questionamento dentro da vida mais cotidiana. Por que eu estou correndo tanto? Será que é só uma agitação que eu absorvo de fora, ou que eu absorvi da minha educação? Será que eu não posso fazer um questionamento se eu vou ter a mesma produtividade, tanto na vida profissional, social, se eu correr menos? Né? O quanto de desgaste traz esse corpo quando eu extenuo ele com ansiedade, com velocidade e falta de consciência em tudo que eu faço. E a gente tem, há quase um século já, uns 80, 70 anos já, de pesquisas científicas em cima da meditação. O que é ela dentro do nosso corpo, dentro do nosso sistema cerebral, no nosso sistema nervoso, neurológico, e quais são os benefícios dela. Hoje, se você termina essa palestra e faz qualquer busca em qualquer livraria ou fontes, né, tipo de informação virtual, você vai achar uma lista grande de benefícios que já se comprovou com grupos de praticantes de meditação, que afetam diretamente a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Inclusive, o quanto a meditação atua num ponto central, que é reduzir o estresse. Quando você estuda um pouco o estresse, você sabe que o estresse não é ruim. O estresse, ele é positivo, ele é necessário. A adrenalina vem algumas vezes por dia no nosso corpo e é necessário. O problema é quando essa adrenalina continua no corpo. Ou por preocupações mentais, geralmente por lembranças, por antecipação de que o que possa vir a acontecer na minha vida vai ser bom, vai ser ruim, ou não vai ser de acordo com como eu imaginava, como eu planejava. E nesse sentido, o estresse é muito nocivo para a saúde. Então, mesmo médicos, né, do hemisfério norte que tiveram mais acesso a pesquisas perceberam o quanto a meditação poderia ser
benéfica para um número grande de pessoas pacientes deles doentes, depois que se descobriu que o estresse é causador de um número infindável de problemas de saúde. Mas para nós, praticantes de meditação, como que a gente pode olhar de uma forma mais simples o estresse? A gente tem um centro, né? Vamos chamar assim, um lugar de estabilidade interior. Vamos chamar esse centro um lugar onde você sente paz. E você desfruta dele em alguns momentos da sua vida, em alguns momentos da sua semana, e por que não dizer quase todo dia, por exemplo, quando você acorda, se você não pula da cama assustado, você poderia desfrutar alguns segundos de um minuto antes da mente entrar em atividade, com as suas lembranças, de um momento de paz, de um momento de estabilidade. Isso é o centro, né? É um centro interno de calma, de quietude, e, como eu disse, de paz e estabilidade. Quando você está estressado, ao contrário, os sentidos estão muito para fora. Você está querendo resolver muitas coisas, mesmo sem ter certeza que você vai poder resolvê-las, ou na fantasia de que você vai resolver as coisas, trazer soluções para problemas da maneira que você imagina, ou que os outros esperam de você. Aí a meditação, ela vem como uma ferramenta preciosa para isso. Porque alguns minutos de meditação diária ou pequenas sessões de poucos minutos de meditação por dia trazem resgatam você do mundo, né, que tanto nos perturba, ou que a gente se deixa perturbar, por um lugar interno de quietude e de autoconfiança, um lugar estável, um porto seguro, né, onde é tranquilo atracar o meu barco, porque ali é um lugar seguro. A meditação, ela, no Ocidente, nas línguas ocidentais, ela traz em si uma questão que é a definição da palavra. Porque quando você pesquisa a meditação, uma das primeiras palavras que você encontra nas línguas mais antigas, que é o sânscrito, que eles definem a meditação não como algo que eu faço, que eu pratico, mas que eu deixo praticar, que eu me permito praticar. Tem menos autoria de eu vou conseguir meditar e tem mais um canal, um fluxo, um lugar natural como um rio, onde eu vou permitir que o meu corpo e a minha mente meditem. Se você olha no nosso dicionário, por exemplo, da língua portuguesa, meditar, você ainda encontra meditar no quê? Né? O verbo meditar, ele pede um objeto. Então, é correto você ouvir qualquer pessoa dizer, eu vou meditar sobre esse assunto. Né? Onde a prática da meditação, como se herdou do Oriente, você não vai meditar em um assunto, você vai ter uma ferramenta para aquietar a sua mente, para poder observar o que ocorre na sua mente, sejam emoções, sentimentos, carregados ou mais ou menos de pensamentos. E então, essa é uma grande virada, né? Você perceber a limitação da tradução dessa palavra e o quanto ela pode ampliar os horizontes se você esquecer do objeto, meditar sem um objeto. Meditar no quê? Não. Meditar usando como sinônimo observar o que está acontecendo em mim agora. Então, eu acho que já é hora. Eu já estou falando há uns bons 10, 12, aí 14 minutos de a gente fazer uma pausa para meditar. Vamos? Nesse momento, a gente, então, vai sentar direitinho. Eu imagino que você esteja sentado assistindo essa palestra. E uma pequena mudança que você pode fazer, se você ainda não fez, é descruzar a perna e colocar os dois pés no chão. Se você está em casa, é até bom que você fique
com o pé direto no chão, descalço ou com uma meia, né? E coloca os pés no chão. E apoia as mãos no encosto da cadeira que você tiver ou as mãos da própria coxa. E levanta a região do peito. O corpo, ele pode ser um empecilho para meditar, né? Mas ele pode ser um grande aliado, né? Um amigo para facilitar a sua meditação. Então, esses 3 itens que eu propus a você: descruzar a perna, colocar os pés no chão, apoiar a mão na coxa ou no encosto, dependendo de onde você estiver sentado. É natural, se você quiser se apoiar no encosto de onde você estiver sentado. E, por fim, fechar os olhos é o suficiente para a gente fazer agora uma pausa de alguns minutos. E aí você vai me perguntar, se você ainda não é praticante de meditação, o que que eu faço ao fechar os olhos? Eu vou conduzir você mais um pouquinho, algumas referências e itens para você trazer mais atenção para aí onde você está e para o seu corpo. E daí para frente, quando eu me silenciar, você pode usar alguma técnica de meditação que você já pratique, ou nessa primeira pausa que nós vamos fazer, utilizar uma das técnicas, se não a mais antiga da humanidade, que é observar a sua própria respiração. Isso é, sentir o movimento dela. Ela está sempre presente, ela está sempre aí. Você vai ter cuidado de não manipular ela, mas simplesmente sentir ela, tá? Então, você já está com os olhos fechados? Eu vou conduzindo você. Sente os pés novamente no chão, o quadril, o bumbum apoiado na cadeira, as costas, as mãos bem relaxadas e apoiadas. Nenhum objeto nas mãos, nem no colo, nada. Aí comigo, juntos, vamos fazer uma respiração lenta, devagar e profunda. Sem forçar, deixa o ar sair lentamente, naturalmente. Faz mais uma vez, até 3 vezes. Cada vez que você soltar o ar devagarinho, vindo de um pulmão cheio, sinta-se mais aí onde você estiver. E sinta melhor e mais claramente os pés no chão e o quadril apoiado. E as costas apoiadas. E você já fechou os olhos? O segundo cuidado é relaxar os olhos, afrouxando o cantinho deles, o cantinho junto da narina, raiz do nariz e os cantinhos externos. E se você estiver usando essa técnica que eu propus, observa o movimento da respiração, onde for mais fácil no seu corpo. Ok, então pronto. Calma aqui, mãe. Não. Não, pode respirar. Você tá
Mantenha ainda os olhos fechados. Sente o pé no chão, quadril apoiado, as costas, as mãos. Ainda com os olhos fechados, sinta onde você está. E aí, feito isso, como que um reconhecimento do seu corpo e do espaço, externo, interno, fora e dentro, aí é bom, a partir daí, quando você quiser, você abre os olhos. Então, bem-vindas, bem-vindos de volta da nossa pausa, da nossa meditação. No final, a gente vai ter um tempo para vocês tirarem suas dúvidas. Vocês podem ir anotando e enviando para nós. E se você já é um praticante de meditação, você talvez já observou que muitas vezes a gente compara a meditação que eu fiz hoje com uma que eu fiz ontem, ou com uma que eu fiz em algum outro dia, em um curso, numa condição ideal. Né? Isso nem sempre é bom, porque ao comparar a gente diminui e a gente quantifica. Eu costumo dizer que a meditação, o mais importante não é você quantificar, né? Por exemplo, o tempo da meditação, ele é importante, mas é mais importante a qualidade. Tá? O quanto você se coloca realmente disponível para observar a sua respiração. Claro que isso, naturalmente, não é fácil. Né? É muito natural, nós somos educados a esperar um resultado, um benefício de tudo que nós fazemos. Né? Até de um relacionamento, a gente espera e é natural esperar uma contrapartida e uma troca. Mas você imagina assim, uma pessoa que gosta muito de pintar quadros e você pergunta, você está pintando para vender? Não, eu estou pintando pelo prazer de pintar, né? A arte pela arte. Então, isso é algo para a gente investigar e trazer mais para o exercício de meditar. Não importa tanto o que vai acontecer, o que eu vou obter, mas eu vou treinar, utilizar essa ferramenta, praticar, por exemplo, observar a respiração. E porque muitas vezes também você tem uma experiência tão agradável na meditação que isso leva você de volta para uma atividade mental. Por exemplo, há uma parábola que conta que um discípulo que visitava regularmente o seu médico, o seu mestre, ele aprende uma técnica de meditação e depois de alguns anos de prática ele volta para o mestre porque ele queria contar para ele uma experiência maravilhosa que ele teve na meditação. Aí o mestre se prontificou a escutar, ele falou, eu estava meditando, e num determinado momento eu me vi como se eu estivesse na frente de uma cachoeira, era real, era mais do que a minha imaginação. E nesse momento eu vi que a cachoeira não era de água, era de pedras preciosas. Isso me deixou extremamente emocionado. E aí o mestre interrompeu ele e falou, e aí o que você fez? Voltou para a técnica de meditação que eu tinha te ensinado? Então, percebe a importância de você manter-se na ferramenta, né? Então, se a técnica é observar a respiração, observa ela. Independente de você, naquele dia, ter uma experiência similar ou gratificante como com essa parábola conta de ter visto uma coisa maravilhosa, uma cachoeira de pedras preciosas, ou ter tido uma inquietação no corpo, né? Enfim, qualquer outro tipo de distração que veio do meio ambiente, do lugar onde você está, ou do seu próprio corpo. É importante a gente
conversar hoje e eu trazer para vocês a importância da meditação. Há uma dificuldade, eu observo em todos esses anos ensinando meditação, quando as pessoas me trazem os obstáculos ao meditar, que eu vejo que está muito em aceitar a necessidade de cuidar de si. É muito fácil a gente cuidar dos outros, da opinião sobre a vida dos outros, né? Ou mesmo se você tem amor, carinho por uma pessoa, zelar por ela, cuidar dela, educar filhos, né? E não é simples, não é fácil cuidar de si mesmo, né? Há uma inércia que parece que é necessário ser quebrada e até que você possa perceber a necessidade de cuidar de si mesmo. E a meditação é algo extremamente importante, no momento que ela reduz o estresse e que ela leva você gradativamente, diria, a médio prazo, a perceber como você funciona internamente. Quais são os gatilhos das emoções que você tem que levam você a estresse, que fazem você dizer o que você não gostaria de dizer, repetidas vezes, fazer o que você não gostaria de fazer, né? Isso são impulsos que vêm do fato de a gente não se conhecer o suficiente. Não diria ter controle no sentido de refrear, mas de você ter calma, de saber que você funciona daquele jeito e naquele momento poder respirar fundo, voltar para esse centro que eu falei no começo da minha palestra e esperar ou aceitar esse minuto de calma, né? Há uma parábola de 11 peregrinos que eles estavam caminhando numa peregrinação, obviamente, e sempre que eles passavam por um lugar difícil, uma trilha na encosta de uma montanha, no meio de uma floresta, eles se reuniam e um deles contava quantos peregrinos tinham para saber se todos eles estavam ali, todos vivos. E uma hora eles atravessam um rio muito difícil, com cascatas, cachoeiras, pedras escorregadias. E quando o grupo chega do outro lado, esse líder do grupo parava e contava. E essa vez ele contou e ficou assustado. Ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e não dava 14. Aí ele contou de novo, não dava 14. Ele começou a ficar muito estressado. Nossa, perdemos uma pessoa no rio, nem notamos, etc. Aí tinha um pescador na beira do rio que, vendo aquele estresse do chefe, falou: olha, posso te ajudar? Em que sentido? Porque eu estou vendo que você está ficando desesperado e você está contando as pessoas assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Você não está chegando no 14 porque você não está contando 1, né? Primeiro você, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar em 14. Então, essa parábola mostra a importância de você ajudar primeiro você mesmo, cuidar de você mesmo, né? Sendo a condição mais necessária para que você possa servir o mundo, cuidar de outra pessoa, cuidar dos outros e ter realmente algo de bom para oferecer. E é tão comum, né, a gente como pai, ou como filho, ou como patrão, ou como pessoas que comandam outras pessoas no trabalho, você assumir exageradamente o cuidar dos outros, comandar os outros e esquecer de que o primeiro a ser cuidado é você. E não há pessoa melhor para cuidar de você do que você mesmo. Tem uma imagem também muito clara que quando a gente viaja de avião, a gente vê que a aeromoça fala, né, olha, vai cair, se tiver algum problema, vai cair uma máscara e mesmo que você esteja com uma criança ou uma pessoa de idade do seu lado, não coloca a máscara nela, né? Coloca primeiro em você. Acho que isso algo que muitos já viram, já viveram, e é tão importante, né? Como que você vai num desastre aéreo ajudar outra pessoa se você não estiver primeiro cuidando de você, primeiro com oxigênio para você mesmo respirar. Um outro ponto que eu quero trazer hoje está no título da nossa palestra, que é a palavra bem-estar. Claro que a meditação traz bem-estar, mas é bom se você vai começar uma jornada de meditação, uma prática regular, ou às vezes você já meditava e agora você quer
voltar a meditar, reciclar alguma coisa para ter entusiasmo novamente para meditar, você lembrar que sim, a meditação traz bem-estar e definir para você o que é bem-estar. Bem-estar hoje para muitos é status, né? Status social, status profissional, ou é prazer, desde que você esteja sentindo prazer na vida ou naquele momento da vida. O prazer no que faz, para muitos é trabalhar com o que gosta ou trabalhar com quem gosta. Bem-estar na nossa sociedade tem muito a ver também com posses, né? E bens materiais. E com tantos outros, o bem-estar tem quando ele vê que o corpo dele está bem, a beleza externa, né? Bem-estar tem a ver com saúde. Agora, lembra que para você desfrutar de uma lista enorme do que possa significar bem-estar para você, é necessário que a gente tenha calma e que a gente tenha disposição. Resumindo, que a gente tenha saúde física e mental para que você possa desfrutar do bem-estar, seja onde ele está localizado na sua vida. E claro, a meditação, ela vai reduzir a sua respiração. Talvez vocês possam compartilhar no final hoje quantos alguns sentiram a respiração acalmar. E quando a respiração acalma, acalmam as ondas mentais. E isso é o suficiente para liberar algum tipo de endorfina e você sentir mais prazer, poder desfrutar aonde esteja localizado na sua vida, na sua referência pessoal, o bem-estar. Na Índia, há uma filosofia muito antiga, o Vedanta, que explica por que a meditação, ao alterar a respiração, ela altera o funcionamento do nosso cérebro e explica por que a saúde mental está ligada com a saúde física. Porque a calma está ligada à saúde. A calma pode fortalecer a tua saúde, porque eles chamam isso que a ciência chama de partes do corpo, eles chamam de corpos. Eles nos dizem que nós temos 5 corpos. Um corpo feito de energia, alimentado pela nossa respiração. Um corpo físico, que é sustentado pelos alimentos. A mente eles chamam de um corpo mental. O corpo intelectual, que é a mente que pode discernir, né, sobre o certo e o errado e tomar decisões mais sábias na sua vida. E um corpo feito de felicidade, acreditando que é para isso que nós estamos aqui, para poder ser feliz e viver uma vida feliz. E são 5 corpos, conforme o Vedanta. E eu quero trazer uma imagem para você, absolutamente verdadeira, que quando você vem à vida, você vem a esse planeta, você nasce, você vem com esses 5 corpos. Então você pode imaginar como uma grande toalha, um grande tecido, feito de 5 fios diferentes, que um seja o algodão, que o outro seja o linho, que o outro seja um fio de lã, e assim por diante, 5 fios. Então você imagina, qualquer coisa que aconteça a esse tecido, acontece a qualquer um desses 5 corpos. Por isso a meditação pode ser tão benéfica para a sua saúde. Porque no momento que você regula a respiração, e é natural respirar, regular a respiração. Regular significa acalmar ela, né? Você atinge diretamente o bem-estar do seu corpo. Né? Você reduz imediatamente o estresse físico e mental. Porque o nosso corpo é como esse grande tecido feito de 5 fios, onde cada um deles representa um lugar que você atua fisicamente, mentalmente e energeticamente. E é bem importante lembrar que na gama de dificuldades que a gente tem com a meditação, é muito importante a gente simplificar. Eu já fui chamado por alguns jornalistas como aquele que gosta de simplificar e desmistificar a meditação. Porque a meditação ela é feita para qualquer um, seja você religioso, ateu ou buscando saúde física e mental. A todos ela vai trazer um benefício e gradativamente deve tornar você uma pessoa mais sábia. Porque uma pessoa mais sábia é uma pessoa que se conhece internamente. Conhece como você funciona. Como eu disse há 10 minutos atrás,
quais são os gatilhos emocionais que você tem, né? Os engates emocionais. E como não se prender a ele. Como poder ter uma vida maior, mais ampla, mais plena, expansiva, sem esses tropeços diários dos reflexos condicionados que trazem impulsos repetitivos, inconscientes, em tanta coisa que a gente faz. Então, o que pode tornar você uma pessoa mais simples? Havia um mestre que dizia sobre muitas coisas, inclusive sobre a meditação. Ela é simples para os simples e ela é complicada para os complicados. A atitude, no momento que você vai meditar, ela pode ser extremamente simplificadora, né? Você tem uma ferramenta, você tem uma técnica, e como a Luciana no começo citou meu livro, lá eu apresento várias técnicas de meditação. No curso que virá depois dessa palestra também vou trazer várias técnicas de meditação. Então, o mais importante é você ter uma atitude boa, uma atitude bacana, não uma atitude negativa, uma atitude de que, no mínimo, eu vou conseguir acalmar minha mente, as minhas ondas mentais e desfrutar, com mais ou menos consciência, de algum estado de bem-estar físico e mental. Antes de você fechar os olhos na tua meditação regular, lembra de um benefício que ou você já teve ou que você pode oferir hoje da prática da meditação. Isso é atitude, isso é o que simplifica, isso é o que impede você de não entrar no lugar, né, dos obstáculos e permitir-se uma experiência de se auto-observar com uma atitude positiva, uma atitude bem-humorada em relação a você mesmo. Então, eu queria propor, a gente está se aproximando do final da nossa palestra, mas eu queria propor mais uma pausa. Vamos fazer mais uma meditação de alguns minutos. Então, os passos, se você lembra, é você colocar os pés no chão e descruzar as pernas, porque isso dá uma estabilidade. O chão traz a firmeza. Você está sentado numa cadeira, mas a cadeira está estável por causa do chão, tem a firmeza do chão embaixo do seu quadril. E relaxa as mãos apoiadas na coxa mesmo, ou no encosto de uma cadeira. E estica, levantando um pouquinho o centro do peito. E nesse momento você pode fechar os olhos. Novamente sente o pé estável no chão. Parte da coxa está apoiada, o quadril, o bumbum e as costas. Faz uma respiração profunda, lenta, devagar. E solta o ar, trazendo você mais ainda para esse lugar que você está aí. E nesse momento nós estamos no mesmo lugar. O que os físicos da física quântica chamam, nós estamos num campo unificado. Um campo unificado de energia. Fecha os olhos e lembra de relaxar os cantos dos olhos, para que as pálpebras se tornem mais macias. Para que as pálpebras fiquem macias, lembra de afrouxar os cantos dos olhos. E com isso você pode sentir também a pele entre as sobrancelhas mais macia. A técnica que eu vou propor agora, como técnica você pode entender a ferramenta, é imaginar-se que você está numa floresta, numa trilha, e como você não conhece esse lugar, há um guia. E numa situação assim, é importante estar bem pertinho do guia.
Esse guia é a sua respiração, é o movimento dela. Deixe-a agora espontânea. Deixe ela natural. Se por acaso você esquecer de sentir a respiração e perder a proximidade desse guia, é só voltar a atenção na respiração. Ela está aí, juntinho de você. Mais perto de você, impossível. Inspira devagar, mais uma vez, profundo e suave. E entra mais em você. Aceita como tiver o movimento da sua respiração.
Mantém os olhos ainda fechados, mas vai sentindo o seu corpo. Sentindo o chão, sentindo a cadeira, respirando fundo, se você sentir que é bom. Como etapas que você vai passando antes de abrir os olhos. E agora abre os olhos, respira fundo. E bem-vindos de volta de mais essa pausa. E agora, antes de encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês um grande benefício que a meditação me trouxe, que é perceber o quanto os obstáculos que a gente vê no mundo, nas situações, nos outros, nas pessoas, na cidade que eu moro, no país que eu nasci, enfim, a lista é grande, né, de obstáculos que me impedem de realizar os meus objetivos, de ter uma vida mais plena e mais feliz. A meditação me ensinou que esses obstáculos são internos. Por isso que eu terminei o nosso bloco anterior trazendo que o que simplifica o seu caminho da meditação é você elaborar uma atitude. Nos intensivos que eu faço, nos cursos que eu dou, como esse que a gente está programando aqui na Blossom, fica muito claro, vai ficar muito claro para você como sair da posição daquela pessoa que não consegue meditar para uma pessoa que pode meditar. Você não é vítima de nada na vida, nem mesmo das dificuldades da meditação. Os obstáculos realmente são internos para tudo que a gente queira realizar. E para a meditação também. Então, você sabe que tudo nesse universo, tudo nessa natureza precisa de alimento, não é? O seu pet, o seu cachorro, o gato precisa de alimento, a planta que você tem na sua casa precisa de alimento, precisa de água, enfim, tudo precisa de alimento. A mente precisa de alimento. E a boa atitude é o melhor alimento para que a mente, quando eu digo a mente, os pensamentos, né? A mente como aquele provedor de pensamentos, a fonte de pensamentos. E a melhor forma de você ter a mente como uma aliada para você conquistar, conhecer melhor esse fluxo da meditação e desfrutar de saúde física e mental, é uma boa atitude. Sempre que você sentar para praticar o seu exercício de meditação. Então, muito obrigado. E agora eu vi aqui que tem algumas perguntas e eu estou pronto para tentar respondê-las ou comentá-las. Sandro, obrigada. Então, tem algumas perguntas que já vieram do primeiro exercício que você fez. A primeira foi da Sheila, e eu acho que não é uma pergunta, mas eu acho que é um assunto legal para você comentar, que a Sheila fala: tive sono no início e o corpo pesado. Antes do final, foi como despertar com energia recuperada. Então, acho que a questão do sono, quando a gente se acalma, o sono vem mesmo, né? Sim,
Sim, muitas vezes tem gente que me diz, eu sempre que vou meditar durmo. Eu falo, olha, então você encontrou algo muito mais eficiente do que um comprimido para fazer dormir, né? Claro que às vezes a pessoa tem uma expectativa de ter um outro tipo de experiência, mas a meditação é como você entregasse a chave, entregasse para o comando do seu próprio corpo, da sua mente, para uma inteligência interna que a gente tem, né? A inteligência que está regendo o nosso corpo todo o tempo, que a gente pode chamar o nosso metabolismo, o processo de homeostase, de equilíbrio. Então é muito bom. Claro que se isso tornar muito recorrente, aí você estuda se o momento que você está escolhendo para meditar é o momento que você está muito cansado. Por exemplo, no fim do dia. E aí talvez fazer de manhã cedo, quando você acabou de acordar. Mas é bom, porque é um resultado de que você relaxou. E principalmente se você esteve um torpor e depois sentiu a energia renovada, maravilha, maravilha. É o que a gente falou da saúde física e mental. E o quanto esses fios são fios de uma mesma trama: corpo, mente, energia e emoções. Parabéns. Essa foi a Sheila. Obrigada, Sandro. Aí tem uma da Maria Fernanda. Eu vou respondendo, eu vou perguntando para você na ordem que elas foram chegando, tá? Ótimo. A Maria Fernanda pergunta qual é a maneira correta do ar entrar e sair. O ar entra e sai pelo nariz ou o ar entra pelo nariz e sai pela boca? Não, o ar entra e sai pelo nariz, né? O aparelho respiratório, o órgão respiratório que a natureza fez são as narinas. Claro que se você está cansado, exercício físico, ofegante, é outra coisa. Muitas vezes a gente precisa respirar pela boca porque a narina não está sendo suficiente. Mas a meditação é nasal. Inclusive, é uma forma você sentir o ar passando, entrando e saindo pelas narinas. É só narinas. Tá ótimo. Aí tem o Hércules, ele coloca a pergunta: iniciei na meditação através de estudos dos ensinamentos de Sri Chinmoy, guru indiano. Quando meditamos, o Sandro sugeriu que fechássemos os olhos. O Sri Chinmoy orienta a meditação com os olhos entreabertos. Qual que é a diferença? Existem outras linhas, como os Zen budismos, a Zen, que você medita olhando assim para baixo, com os olhos entreabertos, né? Eu pratico com os olhos fechados, por isso que eu ensino o que eu experimento. Lembra que eu falei? Eu li muito sobre meditação, mas sou muito feliz que eu pratiquei mais do que eu li, né? Então, há estudos de que dos órgãos de sentido, né, os 5 órgãos de percepção, os olhos são o que mais absorvem o mundo. E então, se você fecha essas 2 janelinhas, é muito bom. É como fechar 2 cortininhas para o mundo e perceber o outro mundo que está dentro de nós, de percepções, de sentimentos, de insights, de novas ideias, né? Então, eu acredito que os resultados podem ser o mesmo, mas eu nunca pratiquei a meditação do Sri Chinmoy. Eu conheço quem é e nunca pratiquei o Zazen também. Prefiro praticar com os olhos fechados. Inclusive, como eu ensinei hoje para vocês, conduzir, relaxar os olhos. Você consegue atingir o cérebro rapidamente relaxando os olhos. Porque sempre eles estão em movimento, né? Até quando a gente sonha, quando começa a sonhar, dormindo, na noite, os olhos começam a se mexer. Então, eu acho muito bom fechar e aprender a relaxar os olhos. Boa pergunta. E aí o Hércules coloca uma outra pergunta: quais são os melhores horários para meditarmos? Nos trabalhos de Sri Chinmoy, ele sugere pela manhã bem cedo e antes de dormir. Sim, essa pergunta ela é comum e eu, nos dias de hoje, costumo dizer que geralmente quem pergunta isso está querendo reciclar a sua meditação ou aprender a meditar. Então eu vou repetir o que eu sempre digo: o melhor horário para você meditar é aquele que você conseguir, né? Porque muitas pessoas impõem um horário e não conseguem. Então, veja que horário você consegue. Claro que
e todos os textos antigos, principalmente os da Índia, falam que antes do nascer do sol é muito bom. Porque a meditação traz esse sentido de despertar. Você fica uma pessoa mais esperta, mais atenta, mais viva, né? E a natureza acorda, desperta todo dia antes do nascer do sol. Então, eu dito que energeticamente, talvez simbolicamente, arquetipicamente, é muito bom despertar para a natureza, para o dia. Mas eu sublinho que aquele horário que você conseguir é o melhor. E depende do ritmo de vida de cada um. Como a Sheila, né, que falou, eu medito e tenho sono, é o que eu falo. Às vezes, mas que hora você medita? A pessoa fala, eu medito quando eu vou dormir. Claro, a gente está cansado, fechou os olhos. O mais natural é que você adormeça. Então, pensa primeiro, qual é o melhor horário, programa, planeja, como qualquer outra coisa na vida. A quantidade não é mais importante, a qualidade é muito importante. Tá ótimo. E aí o Hércules ainda tem uma pergunta, qual que é a importância da alimentação, descanso, sono, etc., na relação e interferência com os 5 corpos que você apresentou? É total. Isso eu acho que é um tópico do curso, que eu vou abordar bastante, e é total, para ser prático e não precisar estender muito, e isso é uma discussão até, um tema antigo nos monastérios, né? A cafeína que se toma de manhã. Tem até história sobre isso, os monges que precisam tomar um chá de manhã, um chá que desperte antes de meditar, e outros que se tomam alguma coisa que desperta, aceleram a mente, aceleram a respiração e ficam inquietos. Então, a alimentação diretamente relacionada com tudo, né? Com tudo. Suas células se renovam a cada segundo, suas células se renovam a cada tantos anos, e é muito importante. Claro, se você sabe que você comeu muito hoje à noite, amanhã cedo você vai estar letárgico, vai estar com preguiça, né? Ou uma bebida. Então, tudo isso é um refinamento. É diretamente proporcional. Mas não deve ser um empecilho. Muitas vezes você começa a prática regular de meditação e isso vai mudar a sua alimentação. E isso vai tornar. Eu sempre utilizei em mim que a regra não é algo para ser imposto. A regra é algo para você viver, experimentar e ajustar a realidade da sua vida, da sua condição de vida econômica, da sua carga horária diária, da cidade que você vive, do país que você vive. Isso tudo tem que ser prático, ajustado, para que a sua meditação ocorra regularmente. Então, você sutiliza os sentidos, sutiliza assim, você refina os seus hábitos também com a meditação. Isso hoje, as experiências científicas, eu vou trazer algumas delas no curso, está provado, ela toca em partes do corpo que tornam você mais sensível a tudo, ao que você come, ao que você ouve, né? Ao que você vê. Muito bom. Tá ótimo. Agora eu tenho os depoimentos que eu vou só te falar. A Elizabeth falou que por um momento parecia que ela ia cair da cadeira, ela estava flutuando. A Bia deixou um comentário também muito bacana, que ela falou, foi muito bom, eu até fiquei sem tossir. E a Maria Fernanda falou que ficou ficou sonolenta, né? Sim. Agora, então, pode falar. Quando a gente entrega, por exemplo, quando você observa a respiração, você entrega o comando para quem deve estar no comando, do seu próprio corpo, desse metabolismo maravilhoso que mantém a gente vivo o máximo de tempo que ele conseguir, né? A gente é programado para viver o máximo de tempo. E quando você pratica a meditação, essa é a minha experiência, na minha prática e observando tantos outros alunos e praticantes, é como se naquele momento você entregasse o comando para quem realmente sabe comandar, para a inteligência interna do seu corpo, né? Então, os benefícios que vêm daí são inúmeros. E há um processo nesse momento que você passa a chave, passa o comando, passa as rédeas ou passa o volante, a imagem que você quiser, para essa inteligência, porque é um processo mais rápido de autorregulação. Autorregulação são ajustes
fisiológicos na hora, né? Ajustes fisiológicos que vão trabalhar a tua energia e poupar o dispêndio da energia. Por isso que é natural, às vezes, você se sentir com mais energia depois. Você reciclou a energia naquele período da meditação. Então, muito bacana que vocês tenham sentido isso. Eu tenho certeza que você não levitou da cadeira, mas teve leveza, né? Que isso é o processo de autorregulação, e que reduz imediatamente os sintomas negativos do estresse. Exato. Bom, a Karina deixou, obrigada, Blossom, pela oportunidade do encontro com o Sandro e os colegas. E obrigada a você, Sandro, pela palestra e pelas experiências de meditação. A Elizabeth colocou, costumo me preparar para o dia meditando pela manhã. Agora me sinto sonolenta, se bem que senti muita leveza. Depois a Antonella colocou, medito na hora do almoço, me faz muito bem, exatamente como você falou. E aí a Bia traz mais uma. O estado meditativo às vezes acontece no final da meditação, como forma de conexão com o nosso eu divino, nos concedendo o néctar da meditação. Pena que nem todas as vezes que meditamos conseguimos essa conexão. O que pode ser sugerido para alcançarmos esse estado? Bom, você vê, nessa pergunta está incluído, está inserido a expectativa, né? Claro que a gente gostaria, se você busca isso, gostaria de ter essa conexão. Sempre com algo mais sensível, algo maior que tem dentro da gente, que você está chamando de um eu divino. Agora, talvez o que impeça a gente de entrar em contato com ele é a vontade dele, tá? A expectativa dele, o querer. A meditação, ela requer entrega, requer aceitação. Por isso que nos deixa muito mais maduros, né? Porque quando você aceita as coisas do jeito que estão, em qualquer ambiente da sua vida, em casa, afetivamente, no trabalho, socialmente, onde for, você parte da realidade que ali está. Isso é a maturidade que a aceitação traz. Então, é a prática da entrega. E a prática de... Eu tenho uma amiga nos Estados Unidos que ela tem um livro que chama... Uma amiga não conhecida, que é Meditation for the Love of It. A meditação pelo amor à meditação. Percebe? É como você estar do lado de uma pessoa querida pelo amor que você tem a ela. Independente se naquele momento ela está de mau humor, ela não gosta mais de você, ou, enfim, ela está consciente, inconsciente, mas você está lá pelo amor que você tem a ela. Então, quando a gente conquista isso, a meditação pelo amor à meditação, talvez seja o lugar mais próximo dessa atitude de entrega para experimentar algo maior. Lembra, quem não sabe o engano que do século XIII, ele diz assim, quando você está no topo de uma montanha, e a bateria do meu está acabando aqui, peraí. Pronto. Carreguei. Quando você, na frente da natureza, de uma paisagem maravilhosa, todos nós aqui já vimos, no alto do céu, lá, em qualquer lugar, você se impressiona com aquela beleza, você fala, nossa, como é grande o oceano, como é grande o céu, etc. Ele dizia, porque essa grandeza está dentro de você, senão você não conseguiria sentir, né, a grandeza do universo, a grandeza externa a você. Ele dizia, você só consegue sentir ela porque ela está dentro de você, você só consegue reconhecer ela porque ela está dentro de você. Então, lembra disso quando você for meditar. A grandeza está dentro de mim, ela não está fora, senão eu não poderia experimentar. Então, é um processo de entrega e refinamento da sua percepção
para chegar nesse lugar? Boa pergunta e bons comentários. Opa, agora não estou te ouvindo. Peraí. Sandro, tá me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Agora O pessoal tá perguntando. desculpa, é que ela tirou o som. Então, tudo bem. A Antonella está perguntando se a gente vai falar a respeito do curso. A gente vai dar 2 segundinhos, deixa eu só responder, então. Vamos fazer o seguinte, a gente responde mais essas perguntas e aí a gente vai para o curso e para encerrar, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. Simone pergunta se vai ficar gravado. Vai sim, Simone. A gente vai deixar gravado e a gente manda, você deve estar inscrita, a gente vai mandar uma mensagem avisando o link onde está gravada a palestra, tá bom? A Célia agradece por esse encontro, ela falou que foi o primeiro que ela participa, porém ela se sentiu muito leve com a segunda meditação, pois a primeira ainda não havia conseguido ouvir direito, de ouvir. Ficou muito feliz e espera participar dos demais. Vamos ter curso. Então, a gente já fala do curso. Bom, a Simone, deixa eu ver, o Hércules, muita clareza e sensibilidade nas respostas. Agradeço a oportunidade, Sandro. Aí a Amanda também agradece, gratidão. A Nova Era agradece. E a Bruna, a gente tem um cupom de desconto para quem está na palestra. E, Bruna, então, Bruna, você tem isso? Ah, tá aqui, ó. Então, quem quiser participar do curso, o curso começa daqui 15 dias, vão ser 4 aulas, onde o Sandro vai trazer novos instrumentos para meditação, vai falar um pouco sobre pesquisa, vai falar um pouco sobre a preparação, vai responder mais dúvidas, porque elas aparecem, né? E o que eu posso falar é que a minha vida, como eu falei no começo, é uma antes e uma depois da meditação. Então, assim, eu recomendo fortemente, né, questões de insônia, até na tomada de decisão, depois que a gente começa a meditar, a tomada de decisão é diferente também, né? A gente é muito mais rápido, muito mais claro, realmente impressionante o que a meditação traz. E é por isso que a gente está trazendo esse curso para Blossom, porque a gente sabe que ele tem muito a ver com o bem-estar, né? Independente do que as pesquisas falam, como o Sandro fala, na prática a gente percebe que faz toda a diferença. Tá? Então, tá aqui o cupom, ela já deixou, e eu acho que é isso, né? Eu acho que acabaram as questões, e todo mundo agradecendo. Que bom que vocês gostaram desse encontro, né? A gente depois pode até proporcionar outros para vocês. Bom, eu, como diretora da Blossom, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, quero agradecer a palestra do Sandro, e essa parceria, que é sempre muito gostoso te ouvir, Sandro, obrigada, né? Obrigada pela disponibilidade sempre. E agradecer a Bruna, né? Por estar aqui com a gente nos bastidores, correndo atrás para que todo mundo possa entrar e se sentir em casa. A Bruna é um suporte silencioso, né? Exatamente. Obrigada, Bruna. Obrigado. Imagina, Eu até queria dizer uma coisinha assim, que você falou, é uma vida antes da meditação e outra depois, né? Uhum. Aí eu fiquei pensando, acho que é isso, para mim foi uma vida antes e muita... É que você começou muito cedo, né, Sandro? Cedo, parece que foram tantas vidas depois da meditação, né? Mas eu tenho 7 vidas, nossa, quantas vidas! Pois é. Agora, só ainda para dividir mais uma coisa com vocês, uma coisa que eu gosto muito, eu acabo sempre falando, é a alegria que eu tenho quando eu conheço já várias pessoas que estão aqui, e eu sei que hoje a gente tem pessoas aqui de norte a sul do Brasil, né? Então, quando eu falo norte, é norte mesmo, então a Antonella está em Faro, é uma cidade do Pará, e a Lucimar está em Ji-Paraná, né? Eu vi que tem a Elô também está fora, né, de São Paulo, e eu vi a Marilena também está fora, peraí, deixa eu achar ela aqui, que eu vi que eu fiquei feliz de vê-la, deixa eu ver se ela já saiu, acho que ela já saiu, que também está no interior de São Paulo, em Botucatu. Maria Fernanda do Rio, Duque de Aí, tá vendo? Aí, é isso que eu adoro. Né? Eu acho muito gostoso ver que a gente está, a Sheila está no Rio,
Cada um está num lugar, mas a gente consegue, de alguma maneira, se unir para fazer uma coisa muito bacana. Lá, Brasília, a Bia está em Brasília, a Lília em BH, né? Então, eu acho que é isso. A tecnologia, às vezes, ela cansa um pouco a nossa beleza, mas a gente tem que usá-la a nosso favor, né? Eu acho que isso é uma maneira da gente usar a tecnologia a nosso favor. Nossa. E assim como na palestra e será no curso, a gente cria uma sala de meditação universal, né? É isso, Muito exatamente. interessante, acho que Einstein já falava da relação tempo e espaço, né? Então, o tempo e espaço é absolutamente relativo e a gente pode Exato. experimentar isso. Quando a gente está em silêncio, meditando juntos aqui online, é só uma relação corpo, né? Tempo e espaço, mas a gente está Exato. no tempo unidos. E Alan Sabe que ele diz que o passado e o futuro são noções de tempo, mas o presente não é tempo, o presente Sim, é eterno, né? Então, ao praticar a meditação juntos online, a gente está num lugar eterno, sem passado e sem futuro. Aí a gente está completamente numa sala universal de meditação. exatamente, é isso mesmo. E que venham outras, né, Sandro? Tem outros. É Então tá sempre bom. estar junto Então com vocês, são 4 aulas. E começa daqui a 15 dias, 4 quartas-feiras à noite. Vai ser muito bom. vai ser sim. Muitas das perguntas que vocês fizeram, eu não pude responder mais, mas são tópicos que eu vou abordar no curso. Então vai ser bem legal, bem bacana, porque é por isso que o curso vai trazer esses tópicos, que são as perguntas que, na maioria das vezes, vêm, né? Sim, Como exatamente. meditar, como cuidar do corpo, da mente, do local, como cuidar do coração, é tudo isso. Tá ótimo. Então tá bom, gente. Eu acho que deu, né? 9 horas agora, a gente até passou um pouquinho, mas muito obrigada pela presença de todos. Sandro, muito obrigada. Foi muito gostoso mesmo. E essa noite acho que todo mundo vai dormir super bem, Oh, né? muito bom. Tá bom? Obrigada. Boa Boa noite para todo mundo. Até a próxima. noite. Tchau. Boa noite.